refletir. Uma reflexão sobre as experiências do dia a dia. Apresentação: Alana Souza e Tuca Souza. Pode refletir à vontade. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Já que estamos na internet, podemos ser ouvidos e vistos em qualquer lugar do planeta. Estamos começando uma nova temporada do Pode Refletir, esse espaço onde a gente pensa, reflete, fala sobre vários assuntos do cotidiano, não é? E aqui do meu lado, a minha colega de sempre, desde o período só do áudio, né? Exatamente. Alana Souza. Hoje a gente tem um convidado muito especial, não é, Alana? Muito, muito especial. Quero dizer olá para você que está aí nos acompanhando. A gente passou um período aí, né? Um intervalozinho, a gente ficou aí de recesso, mas estamos de volta. Estamos com muita saudade. Você que está acompanhando a gente aí, deixe o seu boa tarde, deixe o seu boa noite, fale com a gente e vá mandando suas perguntas, suas contribuições para a gente poder dialogar aqui. Tá certo? Alana, deixa eu só falar aqui que eu esqueci, né, de desligar aqui, Bruno. Agora sim. Você estava ouvindo aí o delay, né? E eu da nossa entrada. Mas assim, me manter. Programa ao vivo é assim, isso. Tudo pode acontecer. Alana, por favor, continue. Então como a gente está retornando, você que está aí nos acompanhando, que já mandou mensagem aqui no WhatsApp que ia acompanhar e falou muito de Adailson Miranda. Eu amo Adailson, adoro Adailson. É verdade, isso aí, aqui está Adailson Miranda. Eu tô aqui honradíssimo, né? Primeiro porque, não, vocês não ouviram não, mas presta atenção, que na hora que vazou o áudio ali, vazou ele dizendo assim, ó, você pode refletir. Quem fala aquilo é você, né, Tuca? Nossa, não, ali é um colega meu. Muita sedução. Muita sedução. Hoje a risada tá garantida, né, Alana? Com muito bom humor a gente vai conversar certeza. hoje sobre motivação. Mas eu queria começar permitindo que Claro. Adailson se apresentasse. Adailson por Adailson. Fala pra gente quem é Adailson Miranda. Alguém que é educador. Eu sempre digo isso, ó. Eu sou educador porque a gente já faz muita coisa, né? Eu faço coisa na televisão, faço coisa como palestrante e tal, como assessor, mas assim, eu sou educador. É minha função maior, né? Trabalho com psicologia, com psicopedagogia e tal. Mas minha função maior é educação mesmo. Eu tenho paixão pelo que eu faço. Eu trabalho com educação há 25 anos. Ó, trabalho infantil. Né? Quando eu comecei era trabalho infantil, mas era permitido. E hoje eu sou entusiasta da educação. No momento em que ela está vivendo uma crise assim, severíssima. Eu vou até aproveitar a audiência de vocês para falar disso. Por favor. Estamos fazendo agora, abrindo uma discussão ampla com a sociedade de Itabuna, inclusive, sobre essa crise que a gente está vivendo. É uma crise silenciosa na educação, que é a primeira vez que eu assisto, nesses 25 anos, a educação entrar numa crise porque ela foi desvalidada. Vocês perceberam isso? A educação, ela perdeu a validade, o valor. As pessoas não entendem mais a educação como um caminho para o sucesso. Isso, para mim, é gravíssimo, porque eu já vi crises anteriores, porque faltou verba, porque o aluno estava danado, mas todo mundo sempre legitimando o valor da educação. Agora não, as pessoas dizem, não é importante. Hoje, uma mãe chega para mim e diz, ó, eu vou tirar minha filha, ela não tá muito chateada, ano que vem ela volta. A educação perdeu validade. E aí precisa discutir isso. Hoje eu sou um entusiasta da educação. Aí precisa conversar sobre isso também. Muito bem, foi muito bem colocado. E aí eu quero falar que, conversando com o Tuca sobre a vinda aí de Adailson, o Tuca falou assim, Alana, você conhece Adailson há muito tempo. Então, veja bem, Tuca, dizer que eu não conheço Adailson há muito tempo. Quando eu cheguei... agora para dizer. Quando eu tive a oportunidade de conhecer Adailson, eu já conhecia Adailson, de tanto ouvir falar de Adailson, né? Ouvi pessoas, assim, ligadas a ele, pessoas que temos em comum, né? Maria, uma pessoa que eu amo de paixão, que é sua irmã, que para mim é minha irmã também, que é a professora Adriana Tunis, tá? Que eu tenho o maior
carinho, maior admiração e respeito por ela, demais. Então ela me falava tanto e tão bem de Adailson que quando eu foi? conheci Adailson a gente já era irmão, praticamente. Isso é bom, isso é É muito isso bom. aí. Sim. Muito bom, né, Alana? Muito bom a gente ter Adailson aqui. Ele já começou com uma reflexão. Veja que ele não perde tempo, Não né? perde. E, gente, ele chegou, se puder mostrar aqui, ele chegou com uma camisa. Nós falamos, Adailson, eu sou prazer. você vai falar de motivação. Olha a camisa que ele tirou do guarda-roupa. Está escrito endorfina, ocitocina, dopamina, serotonina. Neurotransmissores É. fundamentais para a motivação. Você não tem. Dadai, como é conhecido, né, pelos colegas, Adailson, você desde que chegou aqui fez a gente rir nos bastidores, tá, gente? A gente já está rindo aqui há um tempo. E o nosso tema de hoje, Dadai, é a motivação. E eu conheço você também de longa data, você foi meu professor e tal, no jardim de infância, tá, gente? Trabalho infantil. Mentira, foi do pré-vestibular. E você tem essa marca, Adailson, você faz as pessoas rirem. O riso pode ser um elemento motivador, principalmente no seu caso, que é um professor, no processo de ensino-aprendizagem. Fazer rir, criar esse clima de descontração, motiva? Olha, é excelente, tá vendo como é as perguntas? Eu acho, não, a pergunta é ótima, mas assim, eu acho que eu falei para eles que o meu humor tem a ver com Deus, primeiramente, e com é o meu resgate para sobreviver. Para sobreviver à vida, sorria dela. Não tem jeito. Sim. Eu aprendi com uma professora chamada Valdelis Pinheiro, aqui de Itabuna, minha mestra, Helena dos Anjos, que se estiver assistindo, um beijo para você. Eu aprendi com ela uma coisa interessante. Ela diz: a vida tem 2 tipos de problema. Os que a gente pode resolver e os que a gente não pode resolver. Os que a gente pode resolver, não se preocupe, você pode resolver. Sim. Vai lá e resolva. Os que a gente não pode, se preocupe menos ainda, porque você não pode resolver. Então, eu sorria da vida e dos problemas, porque é o caminho para a gente sobreviver. Sim. Agora, o sorriso, a alegria, o entusiasmo, podem trazer à tona a motivação? Podem. Mas tem uma coisa que a gente confunde muito, que é motivação, incentivo e estímulo. Opa! Essas 3 palavrinhas, elas se misturam. Inclusive, para o pai e a mãe que está acompanhando a gente, se ligue nisso. Motivo é individual, é intrínseco. Eu não dou motivo a ninguém. Eu posso levantar os motivos. Então, por exemplo, um pai e uma mãe está ouvindo agora, vai: meu Deus, meu filho está desmotivado. Levante temas para que ele entenda que existem alguns caminhos. Por exemplo, o teu motivo para estar apresentando aqui esse programa e o teu são diferentes. Sim. Os 2 motivos fazem vocês estarem aqui. Esse motivo ninguém deu a vocês, é de vocês. Agora, eu posso incentivar. Sim. O incentivo é quando eu pego esse motivo que está aí e digo: vá, filha, sua mãe provavelmente, né? Seu esposo, sua esposa. Não, vá lá, vai ser bom. Então, o incentivo tem a ver com eu incitar, fomentar, levantar, incentivo. Mas os motivos já são seus. E são seus, intrinsecamente seus. Já o estímulo, não. O estímulo tem a ver com uma recompensa. Então, é exterior e recompensa. Então, diz assim: olha, para estimular alguém a fazer, se você for, eu lhe dou isso. Se você for, vai ter um cafezinho legal. Se você for, vai ter uma água num copo diferenciado. Então, se você for, aí eu tenho os estímulos. Sim. Uma aula divertida, uma pessoa alto astral, ela pode elevar as suas motivações e estimular você, né? Sim. Estimular você a estar lá. Quer dizer, eu vou ter um presente que é me divertir assistindo a aula. Sim. Eu vou ter, né? Por exemplo, quem assiste seu programa? Eu estava assistindo, né? Alguns, lá no YouTube, vai lá assistir no YouTube, que vale a pena, é massa. Aí você vai no YouTube, você sai do programa com ideias. Sim. E hoje em dia a gente está vivendo a falência das ideias, né? Porque a gente está vivendo um momento que está tudo pronto já, para você pensar. Então, ali, para você sair... Porque o que me motivou a assistir, o que me motiva a assistir o programa de vocês, o podcast de vocês, é a possibilidade de
é loucubrar, de pensar, de falar, sair da caixinha, Sim, do tudo pronto. Porque eu quero isso, o motivo está em mim. Olha que negócio terrível. Se eu não tenho motivo nada vai me fazer chegar e até lá. Nossa. Então, por exemplo, por isso que as empresas usam muito essa estratégia, né? Qual é o motivo para um trabalhador ir para o emprego? O salário. Sim. Ninguém me diga assim, não, eu trabalho porque eu trabalho porque eu gosto. Mentira. Porque se eu tirar teu salário, tu não vai. O motivo é o salário. Agora, eu posso fazer porque gosto. Sim. Né? Mas o motivo é o salário. Daí, se você educa por quê? Porque eu ganho dinheiro para educar. Agora, eu posso amar o que eu faço. Eu posso fazer com amor. Sim. Mas eu faço por dinheiro, porque é profissão. Sim. Vocês estão aqui profissionalmente. Então, quando a gente está falando dessa crise na educação, a crise também é de motivação. O aluno está desmotivado, o professor também está. Entende? Está todo mundo perdemos os motivos que nós tínhamos. Entendeu? Porque quando há uma desvalorização, o aluno pensa, eu vou passar tantos anos aqui estudando, depois eu não vou conseguir o emprego que né? Então, tem todas essas questões. Filha, você quer ver o que é pior? É você passar a sua vida estudando, 5 anos estudando. Sim. Aí você faz seu mestrado, você estuda, você lê, essa menina toda linda, porque a gente não fecha assim, né? Podia fechar, dar um close nela, assim, ó. Porque ela é linda, linda. E aí você faz tudo, e você não vai ser o modelo de sucesso de ninguém. Porque o modelo de sucesso é a menina que gravou um TikTok e mostrou a beirada do órgão genital dela. Você tá entendendo? Então, assim, ela que é a menina que... Você entende? Sim. E aí ela vai ganhar milhões, ela vai comprar um iate, ela vai comprar um barco pro marido no aniversário do marido. É porque ela... E eu tô falando do vulgar, mas também tem outro caso, que é o caso do fútil. Quer dizer assim, eu estou milionário porque eu ensinei você a passar um lápis, que minha mãe chamava de creon, um lápis no seu olho. E eu consigo... dicas, e eu milionário. Então, essas pessoas se transformaram em ídolos, em referência. Qual é o motivo que eu tenho para cursar os 5 anos de faculdade, de comunicação, de seja lá do que for, né? Para no final, é por isso que a educação tá em decadência. Os professores, pouca gente quer ser professor. 5 anos estudando filosofia, para no final pegar uma bandeira e falar, vou ganhar R$2.000. Depois de 5 anos. Você entende? E o outro que não estudou, que passou uma vida fazendo isso, assim, sabe? Sem uma crítica aqui pessoal a ninguém. Eu digo que colaboração está sendo dada à humanidade. Essas pessoas são as referências. E ponto. Quer dizer, não tem nem o que discutir, são as referências. Né? Verdade. Olha, mandar um abraço. Começamos, hein? Começamos com tudo. Mandar um abraço aí para Cássia Pedreira, meu bom dia garantido de todas as manhãs. Vocês já sabem que a costela de Adailson, assim, no bom sentido, já que eles são muito amigos, muito próximos e muito conhecidos por um programa famoso aqui da cidade, já deu as caras aqui. Inclusive, encontrei ele no lançamento do livro de Sheila Shell. Ele estava lá. Grande Jailton Alves de Oliveira, fala aí, Alana. Vi até uma entrevista dele no lançamento do livro. Vi você também. Foi mesmo? Me surpreendeu muito. Nossa, estava lá de surpresa. Um vídeo, você com mais tudo. É verdade. Vejam nas redes sociais. Estamos sempre lá. Jailton está aqui mandando um recado para você, que você só se arruma para vir aqui, que no programa você vai igual um relento. Olha, eu tô falando que é minha obrigação. Isso, olha, é uma pessoa terrível. Jailton Alves. Um abraço. É uma troca de carícias, né? Gente, não se assustem, eles trocam esses carinhos aí ao vivo, inclusive. É verdade. Um abraço aí também para meu pai que está aí assistindo a gente. Gratidão aí pela sua audiência e por contar com a sua audiência. A gente começou a falar aí sobre motivação, então, Adailson, toda vez que eu venho, antes de vir para o programa, eu coloco lá algumas enquetes para o pessoal despertando, para não que a gente pode pensar a respeito disso. Quando você, Tuca, já fez aí uma pergunta
que nos deu conta do que seria motivação, e você já fez essa diferenciação, né? Hoje, inclusive, uma pessoa chegou para mim e falou assim, é engraçado, né? E a pessoa chegou para mim e falou assim, saber fazer o que precisa ser feito não é motivação. Não, Né? É obrigação, eu faço porque precisa ser feito. Motivação é outra coisa. Eu disse, olha, as pessoas já estão pensando sobre o assunto, né? Eu perguntei se as pessoas se sentem motivadas, né? Você se sente motivada? Você é uma pessoa motivada? 31% disse sim, às vezes 62%, 8% disse não. Não ter motivação pode trazer que tipo de prejuízo para a vida de uma pessoa? Muita gente diz para mim assim, Adailson, eu estou depressivo, por isso desmotivado. Eu costumo dizer o seguinte, não, você está desmotivado, por isso depressivo. É uma inversão, né? Sim. A pessoa acredita que não está motivado porque se deprimiu. Mas, em geral, é porque eu não tenho motivo que eu me deprimo. A gente precisa resgatar os motivos que nós temos para viver, para namorar, para beijar, para dizer que ama. A gente vai perdendo os motivos, a rotina nos tira motivos. Um exemplo interessante, você namora. Como você quer seduzir e você está interessado em, sei lá, uma relação sexual legal, um namoro legal, casar, você todo dia diz que ama, manda flor, beija, antes de chega, dá um beijinho, sai, dá um beijinho. Sim. Você liga pra pessoa, você liga pra pessoa, fala tudo que tem que falar, no final, tu fica ainda assim, ó. Desliga você. Não. Desliga, não. Então vamos desligar juntos. 1, 2, 3. Você fica ainda. Clássica, essa é clássica. Agora, mas hoje, vai passando um dia, passa 2, você já conquistou, já seduziu, você já manteve relação sexual, já casou, já é meu. Eu já me convenci de que me ama mesmo, já convenci a ela de que ela me ama, de que eu a amo também e tal. Qual é o motivo que eu tenho para beijar? Para dizer que ama? Para dizer... Porque nós perdemos a expectativa do futuro. Ou seja, a gente acredita que o depois é uma irrealidade. Eu só tenho passado, o futuro eu não projeto. Acredito que vou ter sempre, não digo mais que amo, não digo... Eu pego as razões para. Só que a gente precisa lembrar, o futuro é uma construção do agora. E quando, por exemplo, eu não digo para minha mãe que a amo mais, porque eu acho que ela já sabe e ela não precisa saber, na hora que eu perco minha mãe hoje, e eu tenho a certeza de que não vou mais poder dizer a ela isso, aí eu sofro, porque eu perdi a chance de, sabe? E aí tem que falar, amada, mas será que não é banalizar, não? Dizer que ama toda hora? Dizer, não. A gente não banaliza o ódio? Eu odeio café, eu odeio esse macarrão. De novo, carne assada, eu odeio farinha. Quer dizer, mas a gente não... O amor, por que o amor não pode... Por que eu não posso dizer que ama? Eu amo vocês, meus colegas de faculdade, que a gente deu aula no mesmo curso. Amo vocês como profissionais, respeito vocês como pessoas, como gente. Por que não tem que dizer? Tem que dizer também, né? Tem que encontrar motivos. Sim. Então, hoje, na minha cabeça, a falta de motivo pode levar a uma depressão, pode levar à perda de um emprego, pode levar a falta de convites para oportunidades de trabalho, para festa. Então, você é desmotivado demais, as pessoas param de dizer, não chama não, que Tuca vai vir para aqui. Contar as amarguras dele, eu quero. Entendeu? É verdade. Então, a perda de oportunidades. Busque. E outra, viu? É um desafio para quem está em casa. Nós temos motivos para tudo. Para o bem e para o mal. Sim. Tem motivo para tudo. Selecione. E quando eu falo da mãe e do pai, é porque está tendo uma crise muito centrada no adolescente, na criança, né? No menor. Então, você que é pai, que é mãe, fique atento. Cadê esses motivos? Eles existem, eles estão lá. Então, seleciona, divide, separa. Eu posso encontrar motivos para matar ou salvar. Para viver ou morrer.
Eu posso encontrar motivos para o suicídio, mas posso encontrar motivos para viver, salvar a minha vida e a dos outros. Sim. Esses motivos estão em vários lugares, estão na igreja, estão na fé. E seja lá em que direção for de fé. Sim. Então, vão estar no seu culto candomblessista, umbandista, evangélico, católico, ou no seu não culto, quer dizer, Sim. na sua visão agnóstica da vida. Mas os motivos, eles estão aí, entende? Entendo. Aí a gente precisa sobreviver. Do mesmo modo que eu como para me manter vivo, eu preciso encontrar quais são as ideias com as quais eu vou me apegar para me manter sobrevivendo. Entende? Nossa, mãe. Lembrei de Timaya, me dê motivos. Me dê motivos. Quando a gente pensa assim que Adailson, na sala de aula apenas, ele vai surpreender a gente, que numa entrevista ele vai ficar, ele vem aqui, nos brinda com tanta, nossa, Adailson, tanta informação boa, tanto conhecimento. Você fez uma distinção aí muito bacana no início aí entre motivo, incentivo e estímulo. Dadai, eu estava vendo, antes de vir para cá, um texto na internet que falava assim, fazia uma comparação entre a motivação e a disciplina. Sim. E tomava parte pela disciplina, como se dissesse assim, olha, não espere pela motivação, adote a disciplina, acorde cedo, se você, por exemplo, vai estudar para um vestibular, para um concurso, então estabeleça o horário, mesmo que você não acorde com motivação, cumpra aquele horário estudando ali 3 horas, 4 horas de manhã, ou seja, fazia uma comparação entre a motivação e a disciplina e tomava parte pela disciplina, assim, não espere pela motivação. Eu queria já que você vem para cá, nos brinda com tantos comentários, com tanto conhecimento. Queria que você fizesse um comentário e dissesse o que você pensa a respeito disso. Não, a disciplina, ela é necessária. Assim, como a Alana falou, quer dizer, há questões que eu preciso fazer, são necessidades, né? Eu tenho que fazer. Então, não é uma obrigação. Então, eu preciso realizar algumas tarefas por obrigação. E a disciplina, nesse caso, funciona bem. Mas uma pessoa que se dedica apenas à disciplina estagna no tempo, porque ela vai fazer apenas o que é necessário. Veja, fazer o que é necessário não basta para o tempo de hoje, não basta para o tempo passado, não vai bastar para o futuro, não basta. O necessário nos mantém vivos. O que faz a fotossíntese é necessária, entende? Você entende? Sim. Como vegetais, talvez seria maravilhoso, mas como humanos, a gente precisa ir um pouquinho além da disciplina. Um pouquinho além, quer dizer, a gente precisa se enveredar por outros caminhos, assim, encontrar motivos para ir além do necessário, né? Eu acredito. Não acho que a disciplina sozinha resolva essa questão. Ok, e quero mandar alguns abraços aqui. Um abraço para Andrei Verlima. Olha, falamos de você na estante aqui, viu, Andrei? Já disse que Dadá foi professor disse que Dadá foi dele. Professor dele, que está uma maravilha. Fabiana Sazzi aí, falando, só tem aulão nesse podcast, e é isso que me motiva a estar aqui. E destacando uma frase, o futuro é uma construção do agora, que é uma frase preciosa. E aí eu queria trazer mais algumas questões que eu coloquei lá para o pessoal pensar um pouquinho antes do programa começar. Uma que eu acho que a gente já fez, já abordou, que motivação impulso para fazer o que precisa, 15% disse isso, determinação para continuar tentando, 23%, e acreditar que vai dar certo, 62%. Então, as pessoas pensaram que é motivação, tipo, o impulso para fazer o que precisa. Tipo, não quero, que eu acho que é o negócio da disciplina, que tu trouxe aqui, né? Não quero, mas vou fazer. É um impulso para fazer o que eu preciso fazer. E determinação para continuar tentando, que é aquela coisa que estou fazendo, ainda não aconteceu, vou continuar fazendo.
Mas 62% diz que motivação é eu acreditar que isso que eu estou fazendo, que essa disciplina que eu estou todo dia ali, que eu estou continuando, isso vai ter um resultado esperado. Vale a pena, né? Vale a pena. Então as pessoas identificam esse acreditar como uma motivação. Aí eu perguntei uma coisa interessante, pelo menos para mim. O que acontece mais? E aí a gente podia pensar aqui com a gente mesmo. Sim. As pessoas, aí a gente já posso corrigir pelo que aprendi hoje, que eu coloquei as pessoas me motivam, ou eu motivo outras pessoas. O que acontece mais? Do incentivo, que aí já não seria motivo, mas incentivo. Olha como eu sou uma boa aluna, já aprendi. O que acontece mais com você, ou com cada um aqui, né? As pessoas me incentivam, 17% apenas disseram isso. E eu incentivo outras pessoas, eu motivo outras pessoas, 83%. Parece que a gente está meio precisando. Eu acho que vem da crise, né? Da crise. Exatamente, não, mas também tem uma autoestima aí elevadíssima dessas pessoas, né? Eu motivo, 83% eu motivo agora. Né? É Instagram também. Ô, Dadá, eu não sei se já aconteceu com você, e aconteceu comigo assim na época da pandemia, muita gente chegar para poder, tô desanimado, não tô, então você chega e fala, você acha que é bem sobre isso que as pessoas estão falando assim, né? Não, Tuca, não desiste não, vamos tentar mais um pouco, vamos mais um mês aqui. Então, às vezes a gente acaba se sentindo até meio esgotado. Não, mas agora tem duas coisas interessantes aí, olha como é interessante isso aí. Eu não sabia disso aqui não, dessa enquete aí. Mas olha que coisa interessante. Eu vou falar uma coisa bem polêmica, mas eu vou explicar. Veja, a motivação está muito ligada à gratidão. Aí você fala, como assim dá isso, né? Eu entendi agora. Veja, as pessoas desmotivadas, em geral, se desmotivam porque elas não veem resultado na ação delas. Então, eu estudo para conseguir me formar e ter um bom salário. Cadê o salário que não chega? Cadê esse emprego que não acontece e tal? Aí eu digo, estou desmotivado porque eu não estou conseguindo articular, né, esse resultado que eu almejo. Não, você não está agradecendo o que você conquista. Então, eu quero um salário de 30 mil e hoje eu ganho 3. E porque você não agradece o 3? O 3 não foi conquistado? Então, se eu consigo agradecer o 3, eu digo, eu tenho um motivo. Porque eu consegui 3. Sim. Embora meu objetivo seja o 30, eu tenho que agradecer o 3 e tenho que agradecer o 6, eu tenho que agradecer o 12, eu tenho que agradecer... Porque senão, eu perco a noção das minhas conquistas. Eu sou uma pessoa fruto de uma família. Minha mãe era doméstica. Sim. Meu pai era trabalhador rural até os 28 anos de idade. Eu vendi juju na feira. Sim. E não foi triste minha vida, hein? Minha vida foi ótima. Minha vida foi feliz e maravilhosa. Não é o coitadinho, não. Nada disso. Minha vida foi maravilhosa. Meu pai fez supletivo do 1º grau. Supletivo do 2º grau. Meu pai ficou órfão de pai e mãe com 3 anos de idade. Pegou tuberculose, a mãe morreu e tal. Meu pai foi presidente do OAB em Ibicaraí. Depois foi presidente do OAB Bahia. Conselheiro da OAB. Hoje é advogado, já quase não atua, mas... E todos nós tivemos um motivo, que era se respeitar, para ser respeitado. Respeitar os outros, valores que são caros para a nossa vida. Uma formação rigorosa. Sim. Assim, chegar junto e dizer, peraí, não é assim, quer dizer, disciplina. Você entende? Os meus motivos, eles foram colocados claramente na minha história e na minha trajetória. Dizer, você precisa... O que você quer? Você quer chegar aonde? Então, eu sempre dizia isso, assim, eu não sei onde eu quero chegar. E não me interessa muito também, não. Porque eu acho... Esse negócio de, não, eu quero ser o melhor professor de redação. Sim. Eu acho isso uma coisa terrível. Porque eu não quero ser o melhor professor de redação. Eu quero fazer o melhor que eu posso. E não ser o melhor. Eu quero dar o meu melhor, o meu possível.
Então, eu não prospectei nada para fora de mim. Sim. Então, por exemplo, você, Alana, e você, Tuca. Tuca, na hora que ele está na rádio, eu falo isso porque eu escuto ele e eu posso falar isso. Tuca não está na rádio, Tuca, ele está falando com o carinho, o afeto, a dedicação do cara que quer falar com você que está lá do outro lado. Ele não está querendo ser o melhor locutor, nem você quer ser a melhor professora. Mas agora, quando a gente está aqui, a gente quer ser o melhor que a gente puder, mais honesto. Mais... Eu acho que a gente precisa... Aí voltando, eu fiz uma viagem aqui agora, né? Mas voltando, eu acho que a gente precisa, sim, fazer um resgate dos nossos motivos, listar esses motivos. Sim. Eu acho que a família precisa fazer isso, sabe? E como eu vou voltar a dizer, chega em casa, senta, vai tomar café, conversa, pergunta quais são as suas razões para, né? E pergunte também as razões para o contrário, porque uma coisa que a gente está falando aqui, está falando de motivação sempre positiva, né? Sim. Mas tem gente motivada para matar. Sim. Tem gente motivada a roubar. É verdade. Tem gente motivada a roubar, enganar. Fazer mal aos outros. Tem gente motivada a mentir. Sim, trapacear. Entendeu? Então, assim, vamos perguntar que motivos são. Sim. Porque às vezes é bom desmotivar. Isso foi interessante você falar isso. Não, um dia desse eu estava falando, sabe o quê? A motivação tóxica. Sabe? Sim. E eu odeio. Você é coach? Me perdoa. Porque eu odeio alguns coaches. Alguns. Vocês são coaches, não, né? Não. Mas vocês já assistiram alguns? Sim. Vamos abraçar, que amor. Eu acho que às vezes a gente tá com uma motivação tóxica. Não é de motivar, mas eu acho assim, vamos pensar, que motivação é essa? Que motivo tu tem? Eu achei interessante, desculpe, que as pessoas, a maioria não disse assim, eu sou sempre motivado. Porque até fica meio louco. Se você for sempre motivado, você não para pensar em nada, né? Você não para refletir. Claro, né? Com certeza. Sim. E eu achei interessante ele trazer isso, porque assim, Adailson, a gente uma vez tratou de felicidade aqui. E a gente entrou nesse outro lado, que ser infeliz também, levar umas choças, umas pancadas da vida, sofrer, também faz o sujeito crescer, amadurecer, não é? Melhorar como pessoa, seja lá o que isso signifique. Mas assim, achei massa você trazer esse outro lado, que realmente, Alana, quando esse foi o único tema que eu não pensei esse outro lado. Eu já pensei na felicidade, no desejo, essa coisa da ambiguidade. E você trouxe. Dadai, aqui a gente sempre fala também um pouco do entrevistado, né? Sim. Porque você vem e nos brinda com tanto conhecimento, com tanta informação. Você vem de uma área que eu particularmente, acho que a Alana também, assim, acho fantástica. Eu acho que ela pode estar por trás dessa sua cabeça, assim, tão cheia de ideias, tão disposta a refletir, que é a filosofia. Sim. E aí você acabou de contar aí que seu pai se tornou advogado, enfrentou todas as adversidades da vida, se tornou advogado, virou presidente da OAB, da cidade, da Bahia. Vem cá, filho, e o que levou Adailson Miranda, jovem, ficar motivado para estudar filosofia? Eu imagino que você deve ter ouvido do seu pai, que se tornou advogado, viu que a profissão pode, dependendo de como você se movimenta, ganha algum dia. Meu filho, você tem certeza que você está fazendo? O que motivou Adailson Miranda a estudar filosofia? Eu passei em Direito e não quis. Uau. Eu pude fazer outros cursos, eu não quis. E meu pai dizia assim, menino, você vai viver de quê? Você tem certeza do que eu tenho certeza. E eu tinha, assim, na minha cabeça, a ideia de que filosofia poderia abrir portas em outras áreas, né? Tipo, linguagem, que eu sempre gostei, de redação e tal. Abrir em outras direções. E o que me motivava era eu era seduzido por fundamentar as minhas ideias, assim. Eu achava que era muito importante que as pessoas soubessem de onde vem o que eles pensam. Sim. Isso sempre, a minha vida toda. E aí, quando eu decidi fazer filosofia, que eu mergulhei, assim, nas leituras e tal, naquela época não tinha Google, né? Então, a gente tinha que ler, tinha que ir para a biblioteca, pegar livro, né?
E aí era maravilhoso, porque não tinha o chat GPT, né? Não tinha nada disso. A gente tinha que ralar. E a minha motivação era isso, eu queria ter razão. É uma boa... Sim. Eu queria ter razão naquilo que eu estava pensando. E a gente estava falando até antes aqui de entrar no ar, né? Não é para convencer ninguém do que eu penso. É para apenas apresentar o que eu penso. Então, aí você que está em casa pode pensar diferente. E eu acho que é bom que pense mesmo até. Né? Mas, assim, é para... Né? Os meus motivos eram basicamente esses. Eu nunca fui ambicioso da questão do dinheiro. Sim. Nunca tive assim, eu quero ganhar muito dinheiro e tal. Talvez por isso eu vai morrer pobre mesmo, entendeu? Mas assim, igual um amigo meu uma vez, ele deve estar assistindo, que ele me assiste, que ele me persegue. Eu tenho um amigo meu que fala, uma vez encontrou comigo, eu tinha um cossinha assim, bem surrado, prata. E ele chegou com um carrão, assim, um desses carros picape, tá? Parou. Sim. Aí disse, Adailson, você não quis fazer. E ele é um político, viu? Sim. Aí vontade de dizer daqui o nome dele. Não diga, vai ficar registrado, não diga. Aí ele chegou e falou assim, você não quis seguir a carreira política, tá aí com esse Corsa, quero me esculhambar. Aí o que eu disse a ele? Eu disse, só que o meu eu comprei com o meu dinheiro. Eu não roubei ninguém, né? Foi o meu trabalho que me deu, né? Eu não fiz contrato com Satanás, né? Olha, e aí falar para o pessoal que está nos acompanhando aí ao vivo, que você pode, se tiver alguma pergunta, algum comentário, ir mandando para a gente e a gente vai falando aqui ou passando para Adailson, né? Adailson, quando eu pensei sobre motivação, eu também pensei, e eu acho que você trouxe um pouco isso, sobre essa função do passado e do futuro, né? Você falou sobre gratidão, né? Da importância da gratidão. Aí eu perguntei o que deixa você mais motivado, o que te incentiva mais. Lembrar de sucessos anteriores ou focar nos objetivos a serem alcançados. E aí, 17% disse lembrar de sucessos anteriores. Bem menos, né, do que os 83% que falaram sobre o futuro, né? E aí você trouxe já um pouquinho para a gente falando sobre a importância da gratidão, que é reconhecer que você já saiu, você não está no zero, exatamente, né? E às vezes quando a gente fica desmotivado, né? É porque a gente pensa, não vou conseguir. E vem aquelas ideias do você nunca conseguiu nada, você já tentou. Para que tentar se você vai falhar mesmo, né? Perder o seu tempo com isso. Na verdade, você já conseguiu. Sim. Gente, olha que coisa massa. Quando você planeja, você já conseguiu o plano. É verdade. Quando você fala assim, não, eu quero ser médico e entro na faculdade, eu já entrei na faculdade. Sim. Quer dizer, todos os degraus que eu vou, né, subindo, eu tenho que agradecer a cada um, quer dizer, porque todos eles vão ser importantes no processo, né? Sim. Então, assim, você se desmotivar é porque você está tendo pouca gratidão. Você está agradecendo pouco o que você tem feito por si mesmo, né, o que os outros têm feito por você. Talvez os seus motivos estejam bloqueados porque você perdeu a oportunidade de agradecer o que você conseguiu. Né? Essa competição também muito acirrada, que você também colocou muito bem, sobre querer ser melhor do que tu, melhor do que Gabriel, melhor do que a Alana, melhor... E não consigo, nessa loucura dessa competição, pensar que eu já sou uma Alana melhor do que eu fui. Sim. Então, eu já venci. O seu principal concorrente é você mesmo. É tentar ser melhor que você mesmo ontem, né? É muito boa essa reflexão. E essa questão do passado, do presente e do futuro é interessante. Ó. Qual é a única realidade que nós temos? A maioria que está em casa vai responder que é o agora, né? Qual é a única realidade que eu tenho? Palpável. A gente não pensa que é o agora? Sim, sim. E é uma mentira. Porque o agora, na medida que acontece, é passado. Eu só consigo pensar o que já aconteceu. O agora, nesse milésimo, só consegue ser porque aconteceu. Sim. Então, qual é a única realidade que nós temos? O passado. A única realidade que nós temos é o passado. O presente é um lapso. O futuro é uma projeção, uma ideia
real mesmo que nós temos é passado. E se eu pegar o que fui e o que sou, eu tenho muito que aplaudir. Quem está em casa também, viu? Se eu pegar as coisas que eu superei e onde eu estou, né? Aí você pode dizer, mas eu não saí do lugar. O fato de não ter saído para trás. Mas eu fui para trás, mas o fato de você ter sobrevivido a isso, tudo isso é motivo de aplauso. É motivo para você continuar. Entende? Então, assim, nós só temos o passado. Nós não temos nada. Só temos o passado. Tem uma frase que eu gosto, até essa semana eu publiquei na nova rede social que surgiu aí. Você viu? Que legal. Do nada, uma nova rede social, que é: nem todo dia é dia de colheita, mas sempre é tempo de semear. É eu curti, inclusive, eu curti lá. Nem todo dia, né? E aí, até no seu programa eu comentei isso, gosto, às vezes, não tenho habilidades nem técnicas, mas de plantar algumas coisas, um tomatezinho, alguma coisa, e ver aquilo que eu tenho que regar e tenho que cuidar, e daqui a pouco a terra vai me brindar com uma fruta. É fantástico essa ideia do que eu, olha, já consegui, era uma semente, agora é uma, né? Aos poucos, isso. né? E Dadai falou uma coisa fantástica, assim, de que a gente só tem o passado. É interessante, porque tanto vale para a historiografia como para a nossa história individual. O modo como você olha para trás, você pode reinterpretar o que você viveu. Mesmo uma vida que durante um certo tempo você pensou que fosse fracassada, que teve muitos momentos de perdas, de traumas, você pode olhar com um outro olhar a partir de agora. E isso muda tudo. Claro, isso muda tudo. Dadai, eu queria saber mais sobre você, se você não se importar. Eu sou muito aberto. Sobre motivação, depois a gente faz a pergunta aqui do ouvinte. Você trabalha com jovens, tanto no ensino superior como no ensino fundamental, adolescentes, tanto no início da adolescência quanto no final da adolescência, ali saindo do ensino médio, entrando no ensino superior. Que diagnóstico você faz desses jovens, Adailson, em relação à motivação? A motivação para estudar, a motivação frente à vida, a motivação frente às questões colocadas pela vida, pelo país, pela política. Como é que você... Eu tenho visto uma crise extraordinária nesses jovens todos. E acho que tem muito a ver com a questão da expectativa. Então, eu dou aula no curso de medicina, dou aula no curso de direito, dou aula no ensino superior. No ensino médio, eu dou aula de redação, basicamente, e trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade social para o Estado, né? Lá no Colégio Sionf. Então, assim, eu tenho visto uma quebra de expectativa. Aí muita gente está em casa e fala, mas o que é expectativa, né? É esperança? Não. Né? Porque, olha umas palavras, olha umas coisas. O próximo pode refletir. Por exemplo, expectativa, esperança e esperar. São 3 palavras muito complicadas, né? Então, esperar não é a mesma coisa que ter esperança, né? Então, eu tenho esperança que as pessoas assistam o programa, comentem, discutam, mas eu não espero que elas façam. Porque se eu ficar esperando que elas façam, eu me frustro, eu me quebro. Cadê? Eu não vou sentar e vou aguardar ver quantas pessoas assistiram o programa. Não. Mas eu tenho uma esperança que elas assistam. Ponto. Mas a expectativa é diferente, por exemplo, de perspectiva. Então, eu tenho uma perspectiva, assim, o que é perspectiva? É um ponto de vista do geral. Então, tu que olha assim, qual é a perspectiva que eu tenho da minha vida? Tá lá, no horizonte, né? Sim. Ele consegue arrumar, dizer, amores que tive, que não tive, erros que cometi, acertos. Tá tudo lá, na perspectiva de Tuca. Sim. A expectativa eu não consigo ver depois do morro. Sim. Mas com base em tudo isso que eu construí, deve ter lá tal coisa. Então, se eu construir amor, eu olho e falo, deve ter lá amor também. Porque eu fiz tanto bem, né? Se eu construir ódio, eu olho, na minha perspectiva, eu falo, vixe,
só tem ódio. A minha expectativa, eu não vejo lá, depois do morro, mas deve ter ódio também. Você sabe como é? Os nossos estudantes perderam a expectativa. O que está depois? Sabe por quê? Porque eles não conseguem avaliar a perspectiva. Foi o que você fez, filho? Até aqui. Para você prospectar o que está depois do morro, que eu não consigo ver. Então, eu olho e vejo assim, isso que eu fiz foi o que mesmo? Amor, ódio, bem, mal, certo, errado. O que é que tá isso aqui que eu construí? Então, eu não sei o que tem depois. É um vazio. Então, como é que eu me motivo? No vazio. Eu não sei o que está lá. Então, eu acho que a gente está vivendo uma crise grave de expectativa. E sem expectativa, eu perco meio que as razões, assim. Meus motivos se esfarelam, né? Então, para que eu vou? Sim. Né? Sabe como é que é? Então, a gente está vendo também pessoas meio que delirantes. Você tem um delírio, assim. Eu plantei ódio, mas eu quero amor. Sabe, eu plantei várias sementes de abóbora para colher morango. Tem gente que tem, cadê o morango? mas você plantou abóbora, né? Sim. Então, tá tendo isso. É verdade. Qual é a expectativa de quem plantou abóbora? Colher abóbora. Só que a gente está vivendo um momento de crise que, assim, a expectativa se quebrou. Eu penso isso. Eu sei que eu viajei, não foi um pouco? Não, foi bom. excelente. É porque eu gosto de Excelente. metáfora para poder... E eu acho que acaba contemplando uma pergunta que chegou aqui. Chegaram algumas perguntas e eu acho que você acabou de responder, mas vamos lá. Primeiro um comentário, Fabiana falou assim, que se identificou com seu amigo, você falou que te persegue, esse seu amigo Lombardi, porque ela é a pessoa que me persegue. Gratidão, é uma perseguição maravilhosa, é uma perseguição tipo aquela do final do Salmo 23, que diz que certamente a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Eu gosto de pensar nisso como uma perseguição de Deus de amor para conosco. Olha as palavras. Vamos lá. E aí ela perguntou se alguma coisa tem um poder desmotivador, que eu acho que foi o que você respondeu. E ela disse, a única realidade que nós temos talvez seja a certeza da nossa finitude. Sim. E se a morte seria um fator desmotivador? Não, pelo contrário. A morte é motivador. Por saber que vou morrer, é que eu quero viver muito. Sim. Logo, muito intensamente, porque sei que vou morrer. A morte, a finitude não nos desmotiva. Nos motiva a viver. Sim. A eternidade é que nos desmotivaria. A inteligência divina. Se eu vou morrer, se eu vou viver para sempre, que motivo eu tenho de querer ser feliz agora? Sim. Eu vou ter a vida toda, né? A eternidade toda. Então, é o contrário. Sim. A finitude nos coloca diante de uma tarefa, uma missão. Uma coisa que é interessante sobre desmotivação. Uma vez me perguntaram assim, minha amiga está vivendo um relacionamento tóxico. O marido dela não bate nela. Mas, gente, ele ri dela, ele humilha ela, ele silencia ela. Gaslight, né? A famosa violência silenciosa que as mulheres são vítimas. Assim, e aí ela dizendo assim, e ela chora, ela sofre e tal. Eu tô tentando motivar ela a separar. Aí eu disse, não. A gente não motiva alguém a desfazer coisas. Sim. A gente desmotiva pessoas a continuar projetos. Sim. Então, é melhor eu desmotivar ela a investir na dor do que desmotivá-la a continuar ali. Ou do que motivá-la a abandonar. Sim. Então, eu não motivo alguém para abandonar. O motivo que você tem para abandonar, isso, aquilo, porque ela já tem os motivos dela. Eu não dou motivo a ela. Então, agora, eu posso retirar os motivos dela para permanecer naquilo. Entende? Sim, sim. Então, eu acho que às vezes a desmotivação para coisas ruins, tipo
para morte, para dor, para roubo, para desonestidade, a gente precisa exercitar ela bem. Famílias precisam fazer isso, igrejas precisam fazer isso, né? A gente está vendo um momento mesmo assim de vários discursos pautados, supostamente pautados na Bíblia, supostamente pautados na religião, que a gente precisa ter muita atenção, a gente precisa desmotivar algumas pessoas. A tua fé está no teu templo, na tua igreja, na reunião, na igreja, né? Reunião de pessoas, está lá no seu centro espírita, no seu centro candomblecista, reúna pessoas para a doutrina, né? Tá, a gente precisa desmotivar algumas pessoas no caminho do ódio, né? Da mentira. Eu acho importante. De repente motivar até novas leituras também, né? Atualização dos textos, né? Trazer para o nosso tempo, para a contemporaneidade. Dadaí, você falou uma coisa que eu queria retomar. Quando você estava falando sobre relacionamentos e que as pessoas, com o tempo, elas vão deixando de fazer certas coisas, que vale desde para relações amorosas, como para qualquer relação, ou para tudo. E aí eu estava lembrando, uma vez, uma coisa que eu estava lendo lá do Saramago, ele falando assim que a gente tem uma dificuldade de manter o tônus, de manter as coisas. Vou dar um exemplo assim, você quis muito uma coisa, aí você adquire essa coisa. Aí nos primeiros dias, nas primeiras semanas, como você falou da questão do namoro, não é uma coisa humana, assim, sei lá, talvez falar de natureza humana, não é uma coisa humana que a gente tem dificuldade e que, nesse caso, a gente tem que lutar para se motivar, porque parece que é nosso um pouco isso. Nossa, eu queria ter um notebook, aí eu tenho, aí eu fico ali vivendo aquela experiência dos primeiros dias, mas depois de um tempo, ele é só um notebook, um aparelho que você usa. E aí, como é que fica, dentro desse exemplo que você deu dos casais, como é que fica o indivíduo, o sujeito, para encontrar a motivação para continuar sendo carinhoso, dizer eu te amo, ou para qualquer coisa, ele manter o tônus, como disse Saramago, que a gente tem dificuldade de manter o tônus das coisas, que com o tempo as coisas vão perdendo aquela força, e aí? Perfeito, perfeito exemplo, a questão. Eu acho que o grande problema da humanidade toda, não é só na questão da motivação, não. Na vida, é a convicção, a certeza. A certeza que eu tenho de que minha mulher me ama e que está rendida aos meus pés é que me faz não dizer a ela que amo. Não beijar, não... As convicções são terríveis. A dúvida é ela que nos movimenta. Então, se você, Tuca, e você, Alana, saíssem daqui agora, será que meu marido... Olha, você deve estar aí me assistindo. Será que você me ama? Será que ele continua? Né? Quem é essa pessoa? Ó, uma reflexão interessante. Eu estou aqui, né, com vocês, passei o dia trabalhando e tal, e eu estou tendo esse final de tarde maravilhoso com vocês aqui. Minha mulher ficou em casa. Ela viu pessoas... Ela conversou com pessoas, ela mudou de ideia, ela viu televisão, ela trocou ideias, ela teve experiências. A mulher que eu vou encontrar não é a mulher que eu deixei. Mas eu tenho certeza, eu saio com a convicção de que é a mesma. Quando eu chego lá, eu tenho convicção. Essa certeza abandona, filho, que é péssima. Ela me desmotiva a dizer assim, Thaisa, e aí, como é que foi o seu dia? Tá tudo bem? E aí, que tipo de experiência você teve? Você continua... A gente tem que começar a discutir o óbvio. Você viu alguma coisa massa hoje? Me conta aí, como é que foi? E cadê seus colegas? Que emoções você teve hoje? A gente não fala ainda das nossas emoções. Que tipo de emoção te afetou hoje? Foi o ódio, foi a inveja, foi o... né? Eu acho que o que nos motiva nos relacionamentos, na vida, é a dúvida. Eu acho que a dúvida é massa. Por exemplo, eu não sei se eu vou manter meu emprego no colégio tal. Então, semana que vem eu já vou preparar uma aula melhor. Será que eles estão gostando de mim? Uma coisa que eu tinha até um problema mental. Assim. Eu terminava a aula com a sensação de que minha aula não foi boa.
Eu acho que é um treinamento, sabe o que é? Sim. Às vezes, não, faltou eu falar algumas coisas. Eu tenho, gente, semana que vem eu vou resgatar essa aula de agora. Então, duvide. Duvide é bom, a dúvida é uma coisa boa. Então, já temos duas coisas boas para refletir, viu? Isso. Pode refletir aí. Pode chamar você de novo? Pode refletir, duas coisas, ó. Gratidão, agradeça os degraus. É tão difícil subir um. Talvez você não perceba porque você está com duas perninhas, está tudo muito bem. Verdade. Mas subir um degrau é tão difícil. Você tem que aprender, ó. Quando você é criança, os degraus são tão difíceis, eles são tão altos, eles são tão desequilibrantes. Agradeça que tu consegue subir um, o dois, tá? Gratidão é um caminho bom para você se motivar, dizer, poxa vida, aí, consegui, agora eu vou dar o outro. Sim. E o segundo ponto, duvide. Duvide que tá bom. Duvide que já fez tudo que pode. Sim. Duvide que não vai dar certo. Né? Essas ideias assim, não vou conseguir. Duvide disso. Duvide que você conseguiu, porque também desmotiva. Já consegui. Também desmotiva, né? E duvide que não vai conseguir, porque também desmotiva. Não vou conseguir. Então, a dúvida é o caminho. Observe como a certeza é um lixo. Se eu tiver certeza que já venci, acabou. Morri. E se eu tiver certeza de que não vou vencer, morri do mesmo jeito. O que é melhor? Duvidar. Duvide. Será que isso é vitória mesmo? Ou a vitória está depois? Entende? Entendi. E você falou da convicção inimiga. Eu lembrei de uma frase que dizem que é de Nietzsche, que ele diz que a maior inimiga da verdade não é a mentira, é a convicção. Essa é verdade, é isso aí. Convicção. É. A maior inimiga da verdade é a convicção. A convicção é uma coisa terrível. Terrível. Eu queria trazer aqui, mas Por favor. a última enquete é que o tempo Traga, não é filha. amigo. O tempo, Mas a gente tem tempo, a gente começou um pouquinho além do horário. Então vamos lá. Eu perguntei às pessoas quando elas se sentem aí desmotivadas, o que é que dá a elas essa retoma, né? Esse combustível. Está em alguns lugares. E aí, uma coisa que a gente não comentou, porque às vezes a gente diz assim, vou recarregar as energias. E eu tenho o meu lugar para ir para alguns lugares. Fala aí gente. Spoiler, né? Mas ela publica, a Eu estrada em Ilhéus Itabuna. Eu faço que ela muito dá uma isso, eu recarregada, gosto muito de ver o mar, eu gosto de ver o sol nascer, isso me ajuda muito. E gosto de estar em ambientes religiosos também, me faz dar essa recarregada aí. Entre outros lugares, amo viajar e tal. Converso com algumas pessoas. 23% disse estar em alguns lugares. 23%, sim. 31% conversar com algumas pessoas. E 46% passar tempo planejando. Gente, ela tá vendo? Um povo organizado. Esse pessoal que ele segue, gente. Que rede social é essa? Instagram? É o Instagram. Menina, ela tá vendo? Organizada. Tá vendo aí como são as coisas? As pessoas disseram que passar tempo planejando. Eu acho que essa questão da expectativa. São professores somente. Isso. Agora, eu vou escrever uma coisa que é absurda, eu vou falar aqui agora. Eu não planejo. Eu não planejo, não. Duvido. Você já tem, assim, de certa maneira, inconsciente? Eu organizo. Sim. Eu acho que eu organizo. Não planejo. Qual a diferença de planejar e organizar? O planejamento é meio que um mapa. Olha isso, tá, com um objetivo lá, uma meta. Eu não planejo, eu organizo. Eu digo, onde vai chegar, eu não me incomodo muito. Pode chegar, porque geralmente eu tenho várias possibilidades. Assim. Porque eu acho que é meio que um mecanismo de defesa para evitar a frustração, né? Sim. Então, quando me sinto desmotivado, eu organizo, eu reorganizo. Sabe? Porque eu vou contar aqui uma coisa bem pessoal. Por favor. Qual é a minha meta, meu objetivo? Onde eu quero chegar? Eu quero ser feliz. Sim. Entende? Olha que coisa louca, olha como vocês são, viu? Domingo agora, último domingo, morreu uma pessoa muito querida nossa. Uma mulher que eu tenho o maior respeito. O nome dela é Nólia.
Estou falando o nome dela aqui Sim. porque é alguém de nossa história, né? E se a família dela estiver ouvindo, vai concordar comigo. E aí, a gente observando o velório dela. Uma pessoa muito batalhadora, uma pessoa humilde, que construiu uma vida com muita dignidade, com muita coisa bonita. Ela criou 2 filhos, mãe solo. Criou 2 filhos com muita batalha, fazendo rifa, botou os meninos estudar na faculdade, o menino termina a faculdade. Sabe aquela mulher admirável? Admirável. Na hora que a gente chega no sepultamento dela, as pessoas que chegavam lá alisavam o rosto dela e diziam: minha amiga, que bom ter tido você comigo. E as pessoas emocionadas, e um menino deficiente, com deficiência, usando a terminologia correta, ele chegou e disse assim: não era para você ter ido agora. A emoção dele, a emoção das pessoas, eu não vou descrever aqui com exatidão, mostrou para mim uma coisa. A gente precisa ter como foco e motivo da nossa vida construir uma vida como essa, que até na morte é digna. A saudade que ela deixou foi a saudade de alguém que construiu uma história bonita, que eu tenho respeito. Sabe como é que é? Nós todos aqui estamos construindo uma história. Se você não consegue entender que o motivo maior é ser feliz e fazer pessoas felizes, fazer o bem, que você erre e magoe e peça desculpa, mas que o motivo seja fazer o bem, ser feliz e fazer os outros felizes. Se nós tivermos esse foco, a gente muda o mundo todo, não muda só uma pessoa só, não, entende? Então, assim, o enterro dela, a dignidade dela como pessoa, a dor das pessoas pela morte dela, tudo aquilo me mostra que a gente tem sim um caminho a construir aí. E se a gente tiver o motivo certo, que é ser feliz, fazer o bem, estar aqui para ser lembrado positivamente, tá tudo bem, tá tudo no caminho certo. Você vê que Adailson, ele é tão diferenciado que, assim, sempre que às vezes a gente termina, a gente pede para o convidado dar últimas palavras sobre o tema, e eu considero que ele já se antecipou aí e falou muito bem. Alana, um aluno nosso, o Everton, escreveu uma coisa bonita aí sobre Adailson. Everton, nosso aluno? Foi nosso aluno, ele já se formou e tal. Ok, eu estava com outro Everton aqui. Teve a Você Larissa. estava com quem ainda vai se formar. Isso. Teve a Larissa Souza Morim, que disse que você é o melhor professor. E o Everton disse: o mais impressionante para mim é essa sumidade da educação. Proferir palavras tão motivadoras e lindas depois do dia caótico que ele teve. Ele não existe. Não existe, botou várias palminhas. Várias palminhas aí. Muita coisa. Com certeza. Para a gente pensar e para a gente refletir aí neste episódio, Sem não é? dúvida. Eu destaquei aqui uma frase que a Adailson falou, que foi: sem motivação nós perdemos as expectativas para o futuro. E me lembrou, e depois você fez a brilhante aí, explicação sobre o que seria a expectativa. E me lembrou aí, já que a gente está partilhando momentos pessoais, de um momento pessoal em que eu realmente perdi as expectativas a um ponto assim que eu travei, do tipo, travar literalmente, assim, venha me buscar aqui que eu, já foi. Daqui eu não, de ter que pedir ajuda mesmo, né? Sou humana aí, viu, gente? Como vocês que devem estar assistindo e ouvindo. E uma palavra, uma frase, uma pergunta que uma pessoa me fez, mudou uma chave para mim, que foi, que era quando eu pensava, e no futuro como é que vai ser quando acontece isso, aquela coisa, né? Quando eu tento olhar atrás do monte, eu não vejo que vem coisa boa de lá, e a pessoa me diz: e se tudo der certo?
Excelente. Muito bom. Então, durante aí, dessa semana que você parar, reveja o episódio, Sim. né? Aprenda um pouquinho, discuta, pense, indique para outras pessoas assistirem, mas em momentos de dificuldade, aí, de desmotivação. E se tudo der certo? É verdade. Alana, em uma coisa que ele falou, que eu nem imaginei que ia sair com essa relação aqui, a relação da motivação com a gratidão. Eu acho Sim. que eu destacaria isso também, assim, de você ser grato pelas etapas que você... Você pode não ter chegado no alvo, mas o caminho que você percorreu, seja grato por cada passo dado. Sim, Isso claro. ajuda a motivar, né, Adel? Sim. A gente tem que agradecer. Cara, a gente tem que fazer um programa de 2 horas. Chamar você aqui de novo. Eu já sei que é difícil, tá? Gente, é difícil trazer esse homem pra Mas cá. eu venho. Ele é complicado. Ele venho. tem 1001. Ele é mais do que aquele produto. Ele tem 1001 utilidades. E é difícil trazer ele aqui. Mas, Dadai, foi muito bom conversar com você. Adorei. Acabou Você já tem o tempo, né? Ele tem um bom humor, tem uma leveza, né? Uma Tem uma profundidade. profundidade, um repertório. A gente só pode agradecer a você, tá bom? Eu que agradeço. Eu estou aqui feliz. Adorei aqui, adorei o estúdio, adorei o iPolítica, adorei. Achei tudo ótimo. O podcast TV. Não, eu sempre ficava na dúvida se era iPodcast. Porque eu falei, né? Caso negócio daquela marca. Sim. Aí eu falei, é iPodcast, não é iPodcast. Adorei. Até a forma brasileira de dizer. É isso. Ok, gente. e é isso, gente. Gratidão imensa por estar aqui. Agradecer pela nova Agradeço iluminação, muito né? a Estamos nova com uma iluminação, nova Gabriel aí Gabriel conosco. jogou duro A aqui. gente está aqui e nesse retorno, muito obrigado por estar conosco. A gente espera por você na próxima quinta-feira. Gratidão, Dadai. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.